Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre mais um tema. Um aluno me pediu, esqueci o nome dele, tá lá no Facebook. Mentira, tá lá no YouTube, no meu canal. Professora, fala sobre migração no Brasil? Vamos falar. Então, está aqui meu projeto de texto, tá? Eu já vou tirar uma foto dele, colocar lá no Instagram, @redação Interligue, para você acompanhar. Lembrando que sempre que você vai desenvolver um texto, a primeira coisa que você tem que fazer é o projeto de texto, né? Ele que vai te dar subsídios e vai amparar o rascunho do seu texto para depois ser um texto original, né? Porque existem muitas pessoas que começam a escrever a esmo, não sabe como vai começar, tampouco como vai terminar. Então, a gente planejar o nosso texto é essencial. Então, como que eu planejo o meu texto? Olha só, eu coloco o tema, né? Depois, de que forma que eu vou apresentar meu tema, com qual repertório? Nesse caso aqui, olha, eu decidi começar com Morte e Vida Severina, né? Um poema de João Cabral de Melo Neto. Escreva minha tese. E aí, o que vai justificar a minha tese? Nesse caso aqui, eu decidi fazer uma redação com base em causa e consequência. Então, a causa, a consequência e o repertório que eu vou utilizar para a causa e o repertório que eu vou utilizar para a consequência, tá? Então, lembrando que tudo precisa estar devidamente justificado e a gente justifica por meio de repertório. Muito bem, o nosso tema é migrações no Brasil contemporâneo, né? Então, essas idas e vindas de brasileiros aí dentro do próprio Brasil, né? Para apresentar meu tema, eu utilizaria aí, como eu já disse, o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que fala muito sobre isso, mostra a vida de um retirante lá do interior de Pernambuco que vai em direção ao Recife, né? E nesse caminho ele vai encontrando apenas morte, né? Ele chama morte severina, vida severina, e vai encontrando muitos severinos pelo caminho, e esses severinos representam cada um dos brasileiros que sofrem pelos mesmos dissabores, vamos dizer assim. Como tese, eu escrevi assim: em referência a isso, verifica-se que o brasileiro, em busca de melhores condições de vida, abandona sua terra natal e parte em busca de melhores oportunidades distantes de seu berço. Bom, essa tese, quando eu escrevo a apresentação do meu tema, eu venho colocar a tese, eu mudo algumas palavras, tá? Porque geralmente eu coloco algumas palavras que lá na apresentação que já estão presentes aqui na tese, então eu costumo fazer umas pequenas modificações, depois vocês podem comparar. Para justificar por que o brasileiro, né, abandona a sua terra natal, né? Então, primeira coisa que eu coloquei é a causa, né? Primeiro eu coloquei porque as políticas públicas ainda são insuficientes na prática, né? No papel é tudo muito lindo, mas na prática isso não acontece. E quais políticas públicas? As que estão presentes no artigo 6º da Constituição Federal, que dizem que todo brasileiro tem direito à saúde, educação, moradia, alimentação, segurança, etc. Isso está presente no artigo 6º da Constituição. Que causa não? Qual a consequência dessa migração? Eu coloquei que a consequência é uma intolerância muito grande por boa parte das pessoas que não entendem os motivos migratórios, né? Eu vejo lá nos Estados Unidos, então, eles possuem uma intolerância com pessoas de outros países muito grande, principalmente latinos, né? E para justificar isso, olha só, eu coloquei essa questão dessa intolerância, o muro que está sendo construído lá nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e México, né, como mostrando essa questão intolerante, o muro que havia entre as Alemanhas, né, Alemanha Oriental e Ocidental, e a divisão que há entre as Coreias. Tá? Isso daí eu colocaria como sinônimos de intolerância, mesmo que não esteja, isso não seja acontecimento no Brasil, mas eu apresento esse repertório e trago isso para o contexto brasileiro, tá? Outros repertórios que eu trouxe para vocês, né? Porque aqui eu estou usando, olha, repertório Morte e Vida Severina, estou usando o artigo 6º da Constituição Federal e a construção dos muros lá, né? Entre os Estados Unidos, entre o que havia entre as Alemanhas e as Coreias. Beleza. Eu coloquei aqui filmes que falam sobre migrações. Malala, A Boa Mentira, Central do Brasil, Dois Filhos de Francisco e O Terminal, tá? Todos eles vocês podem
eu assisti só Central do Brasil, que eu não vi na Netflix. Os outros, todos eles eu vi na Netflix, tá? Músicas: Asa Branca, do Luiz Gonzaga, Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Livros: Malala e seu Lápis Mágico, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O Caçador de Pipas. Esse Caçador de Pipas, gente, é maravilhoso. Inclusive, tem o filme também, O Caçador de Pipas. Assistam, é muito triste. Fatos, outros fatos, né, que eu coloquei aqui, de acordo com a agência aosfatos.org, né, existem cerca de 258 milhões de imigrantes no mundo. Em 2017, o Brasil abrigava 735 mil migrantes internacionais e atualmente o maior fluxo vem da Venezuela, que estima-se que há 98 mil venezuelanos em território nacional. Ok? E aí, como a gente já tinha combinado, eu fiz uma introdução para vocês verem como que eu coloco isso em forma de texto e como que isso fica muito mais fácil quando eu planejo, né? E aí agora o que que eu faço? Pego todo esse esqueminha aqui, vamos escrevê-lo? Claro que eu não estou escrevendo a redação inteira, né, gente? Eu gostaria muito, mas me toma muito tempo. Então, como a introdução é a parte mais importante do meu texto, é ela que vai direcionar tudo que tem ali no meu texto, eu estou decidindo fazer só a introdução. Então, a minha introdução ficou assim. O poema regionalista Morte e Vida Severina retrata com proficiência a dura vida de um retirante nordestino em busca de melhores condições de vida. Em referência a isso, e não distante da ficção, observa-se que o brasileiro, no anseio por viver dignamente, abandona sua terra natal e sofre distante do seu berço. Nessa perspectiva, vê-se rodeado por políticas públicas insuficientes, o que corrobora em maiores tensões para o migrante devido ao processo de intolerância social que acaba sendo evidenciado. Sendo assim, faz-se necessário discorrer sobre a temática, tá? Essa foi a introdução que eu fiz. Esse tema já tem lá no nosso site, redaçãointeligente.com.br. Se você quiser, é só enviar, acessar lá, escolher um plano e mandar para nós, né? O próprio tema, pode mandar do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, né? Ou se você quiser ou colocar outros repertórios ou pensar em outras coisas. O legal é você praticar sempre, tá? E um recadinho, como não podia deixar de faltar, né? Me ajude, deixa o seu like aí para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. E se você deseja treinar para a ESA, nós estamos com curso aberto, treinamento efetivo para você começar a aprender redação a partir do zero, que eu vou deixar o link embaixo desse vídeo, tá bom? Grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!